Chegou a hora de tirar as suas dúvidas sobre direito eleitoral. É o nosso quadro Eleições 2024. Estamos aí a poucos meses das eleições. O primeiro turno deve acontecer no dia 6 de outubro. E aqui comigo está o advogado Danúbio Remy, ele que é mestre em Direito, especialista em Direito Eleitoral, para, claro, tirar as nossas dúvidas e a gente conversar cada semana a mais sobre esse importante ato de democracia do nosso país. Doutor Danúbio, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Danusa, a todos os telespectadores da TBC. A gente está em contagem regressiva, faltam poucos meses, a gente fala que vai ser só em outubro, mas esse tempo passa muito rápido, principalmente para a gente conhecer um pouco mais, adequar a nossa situação. Mas hoje a gente vai falar sobre a questão de princípios e conduta, questão de igualdade nas eleições. O que isso significa para a gente entender melhor, doutor Danúbio? Significa que o processo democrático, Danusa, exige igualdade entre os partes, entre os atores do processo político eleitoral. A Casa Representativa de Leis, no caso desse ano nós temos eleições para vereadores, é composto por membros da sociedade. E esses membros eles têm que ter possibilidade de igualdade para que não haja divergência, nem entre sexo, nem entre cor e nem entre classe social na representação do povo brasileiro dentro das casas legislativas. Então, a Justiça Eleitoral ela busca coibir os abusos de poder político, de poder econômico, para que todos tenham a possibilidade de igualdade ao enfrentar as urnas e possa vencer as eleições. A gente está acompanhando a questão política no Brasil. De uns anos para cá, a polarização ela tomou conta dos debates políticos, né? Com a polarização em alta, a gente vê aí pessoas de extrema direita, pessoas de extrema esquerda se atacando aí nas redes sociais. Como que a gente pode garantir que o processo eleitoral desse ano, que ele aconteça de forma ética, que ele aconteça sem falsas acusações? Principalmente pela conscientização do eleitor. Quando os atores do processo político estão do lado de lá, se degladiando, debatendo, polarizando o processo político eleitoral, que faz parte do sistema democrático, do lado de cá nós temos o eleitor, o cidadão, que pode poder fazer análise e o momento dele decidir qual é o caminho para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua nação, é no momento das eleições. Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio entre a polarização e o discurso de igualdade no processo político eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela pune os abusos. E aí, os abusos de poder de propaganda, as fake news, as notícias falsas, elas são coibidas com força por parte da Justiça Eleitoral, através de multas, através de decisões. E aí entra todo esse questionamento, Danusa, que estão se falando nesse momento, que é a utilização das big techs, da inteligência artificial nas eleições, que vai ser punida também pela Justiça Eleitoral. Doutor Danúbio, a gente sabe que a questão da polarização, as eleições presidenciais, elas, claro, movimentaram muito, né, as pessoas, mas as eleições municipais, elas acabam movimentando ainda mais quando a questão eleitora, às vezes para fazer uma campanha de maneira incorreta, para fazer uma propaganda irregular, principalmente em cidades do interior, onde as pessoas às vezes não acreditam aí que as leis possam se cumprir. Como evitar que esses crimes eleitorais aconteçam? Quem que fiscaliza esses crimes? Como que as pessoas podem denunciar e o que elas devem ficar de olho? Pois bem, nós estamos em período de pré-campanha eleitoral, que é um instituto jurídico que foi permitido pela Justiça Eleitoral. Agora, todos aqueles pretensos candidatos que se pretendem se candidatar nas eleições de 2024, eles podem, desde agora, realizar atos desde que não tenha um pedido expresso ou implícito pelo voto. Então, ele pode utilizar, inclusive, as plataformas digitais, os meios de comunicação social para divulgar as suas qualidades pessoais, seu programa de governo, as ideias que ele tem para a cidade, apresentar suas propostas, seus feitos, seus trabalhos, desde que não tenha um pedido expresso pelo voto. O momento que nós estamos de pré-campanha, ele também é coibido pela Justiça Eleitoral quando você tem os abusos. Então, qualquer atividade de distribuição de bens, benefícios, brindes para a população, realização de grandes shows, festas, se tiver o intuito ou a intenção eleitoral, ele vem sendo fiscalizado, que nesse momento o detentor da legitimidade ativa dessa fiscalização é o Ministério Público Eleitoral, que tem atuado firmemente nessas eleições desde já,
proibindo aí no interior as realizações de alguns abusos, algumas atividades que têm a finalidade tão somente eleitoreira. Vou te dar um exemplo, Danusa. No ano eleitoral é proibido a realização de qualquer atividade, qualquer programa novo por parte do governo. Se o governo elaborou, deu casas, distribuiu casas, tinha um programa de distribuição de casas, benefícios cesta básicos nos 3 últimos anos, ele pode repetir, evidentemente, se não tiver o intuito eleitoral. Mas criar um programa novo no ano eleitoral, desde o dia 1º de janeiro de 2024, é coibido pela Justiça Eleitoral. Doutor Danúbio, na sua opinião, você acha que a Justiça, esse ano, e a cada ano que passa, terá mais problemas em relação ao que a gente vê aí de inteligência artificial, de lisura de vídeos e áudios? Porque hoje em dia é muito fácil as pessoas pegarem uma voz ou até pegarem uma imagem, colocar o rosto de outra pessoa. Como que vai ficar isso para saber o que é verdade e o que não é? A internet, evidentemente, ela veio aí alterando e para mudar as eleições. Ela tem uma parte muito positiva que é levar a informação muito rápida para o eleitor. Mas essa falta de regulamentação na internet, é aí onde entra, é o momento que entra a discussão sobre liberdade de expressão e outros direitos e outros princípios que nós temos no processo político eleitoral, entre eles a igualdade, entre eles a coibição dos abusos de poder político e de autoridade, nós vamos conseguir fazer esse processo político eleitoral de forma mais firme. Eu tenho uns dados aqui que a nossa produção salvou para a gente, doutor Danúbio. Eu acho interessante que é a questão de eleitores jovens, que volta a crescer o número de eleitores jovens. Até janeiro de 2024, o número de eleitores de 16 a 17 anos cresceu 14,22% em relação ao último pleito municipal. Como que o senhor analisa essa crescente nesse número? A Justiça Eleitoral tenta equilibrar as faixas etárias dentro do processo político eleitoral. Somos hoje 156 milhões de eleitores. Até o dia 8 de maio, será o prazo final para o cadastramento para aqueles que pretendem votar nas eleições de 2024. É muito importante essa mobilização que a Justiça Eleitoral faz em relação ao voto jovem, que iniciou em 89, teve o seu primeiro cadastramento em 1990 e no ano de 2022 atingiu a meta de 2.670.000 jovens participando da eleição, ou seja, 2,5%, cerca de 2,5% da população brasileira. Isso influencia no resultado da votação e influencia também na participação política. O jovem pode votar dos 16 aos 18 anos, sendo um voto facultativo. A pesquisa do TSE demonstra de que cada 10 jovens no Brasil, 9 quer votar e participar desse processo político. Os jovens de 15 anos podem se inscrever, desde que no dia da votação tenha 16 anos, tenha completado 16 anos. E depois o voto é facultativo para aqueles maiores de 70 anos. Então, ter esse equilíbrio na faixa etária, assim como a questão da participação feminina na política, é muito importante. A parte das mulheres é muito importante também da gente ressaltar. Hoje nós temos 82 milhões de eleitoras no Brasil e cerca de 76 milhões de eleitores. Então, nós temos mais mulheres que homens e, por outro lado, nós temos um desequilíbrio com a participação de apenas 15% de mulheres no Congresso Nacional e na Casa Legislativa do Estado de Goiás apenas de 10%. Então, para destacar, pessoal de casa, o voto é facultativo e obrigatório para quem? Facultativo dos 16 aos 18 anos e acima dos 70 anos e obrigatório dos 18 aos 70 anos. A gente fala que é questão de ser obrigatório, mas é um direito adquirido, né, doutor Danúbio? É um direito e quando você fala que é obrigatório é porque passa a ser um dever. A cidadania no Brasil ela é um dever de todos os cidadãos participar do processo político democrático. Se a pessoa não vota, ela não vai ter sua certidão junto à Justiça Eleitoral, certidão essa que é necessária para vários atos da vida civil, seja para tomar posse e ter acesso ao serviço público, para tirar um passaporte e para demais atos que são solicitados a certidão de quitação eleitoral. Então, essa modulação entre direito e dever que é a grande festa da democracia que nós temos no Brasil a cada 2 anos. Vale destacar que até o dia 8 de maio de 2024, 151 dias antes aí das eleições, que você tem esse prazo para solicitar os serviços da Justiça Eleitoral. A gente está falando do jovem que ele vai tirar o título aí pela primeira vez, mas quem quiser transferir também entra nesse prazo? Sim, a transferência de título eleitor, nós temos aí 2 momentos que você citou importantes, Danusa. O primeiro, do acesso ao primeiro título, que é essa campanha da Justiça Eleitoral, para poder manter esses 2% e meio de participação do jovem na política. Então, o acesso ao primeiro título. A outra questão é a
o domicílio eleitoral, a transferência do domicílio eleitoral. Os dois podem ser realizados até o dia 8 de maio, 150 dias antes das eleições. Quando a gente fala transferência de uma cidade para outra, Uma cidade para outra. Quando é de local, por exemplo, eu morava em tal bairro, votava ali na escola do meu bairro, agora eu moro do outro lado da cidade, também é esse prazo? Também esse prazo é necessário apresentar documento hábil, no caso comprovante de endereço, comparecer. A novidade da Justiça Eleitoral hoje é a questão do e-título. Então, o eleitor tem acesso ao título de eleitor, a essa documentação, através do programa do e-título, com acesso no www.tse.jus.br. Ele vai ter acesso ao programa, enviar as documentações, preencher, e quem não tem o cadastramento biométrico deve comparecer à sessão eleitoral. E o aplicativo também pode baixar no celular, né? Baixa no celular e faz esse pré-cadastramento. Tá certo, então, conversei aqui com o Danúbio Remy, advogado, mestre em Direito e especialista em Direito Eleitoral, sobre as eleições 2024. Toda quarta-feira é dia do nosso quadro Eleições 2024. Então, se você tem dúvida, já vai mandando aqui para a TV Brasil Central, que na semana que vem, doutor Danúbio está de volta, viu? Obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Danusa. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia.